Você sabia que a reconstrução de Jerusalém não foi apenas uma obra física, mas uma jornada de fé, liderança e justiça? Neste vídeo, vamos mostrar como Neemias enfrentou desafios gigantescos com oração, planejamento estratégico e coragem. Se você busca inspiração para superar dificuldades, confiar em Deus e agir com sabedoria, essa história é para você. Já se inscreva no canal, deixe seu like e venha com a gente descobrir como Neemias nos ensina a restaurar o que foi perdido, de dentro para fora. Vamos ao vídeo. Neemias 1 é um capítulo significativo na Bíblia, especialmente quando se trata de liderança, oração e confiança em Deus. Ele começa com Neemias recebendo a notícia da destruição de Jerusalém e o sofrimento do povo judeu, o que o levou a se angustiar profundamente. Esse capítulo destaca 3 aspectos essenciais. Neemias começa sua jornada com um ato de oração intensa. Quando ele ouve sobre a situação de Jerusalém, ele não age de imediato, mas se dedica a orar e jejuar, pedindo a Deus por sabedoria, misericórdia e direção. Neemias não apenas ora por si mesmo, mas também intercede pelo povo de Israel, confessando os pecados do povo e pedindo perdão. Ele entende que a oração é essencial para alinhar seus planos com a vontade de Deus e busca força na oração antes de tomar qualquer ação. Ao longo do capítulo, fica claro que Neemias é um líder com um compromisso profundo com a restauração de Jerusalém. Sua posição como copeiro do rei persa Artaxerxes lhe dá uma plataforma única para agir em favor do povo de Deus. A dor que ele sente pelo sofrimento de Jerusalém o impulsiona a tomar medidas corajosas. Ele busca o favor do rei para retornar a Jerusalém e iniciar a reconstrução das muralhas da cidade. Neemias demonstra liderança ao se identificar com o sofrimento de seu povo e agir em favor deles, sendo uma figura de ação que responde à crise com fé e determinação. A confiança em Deus é um tema central em Neemias 1. Neemias, mesmo sendo um homem de posição no palácio, não depende apenas de sua própria capacidade ou de recursos humanos. Ele coloca sua confiança plenamente em Deus, buscando seu auxílio e orientação. Ele crê que, apesar das grandes adversidades, Deus é capaz de realizar a obra de restauração. Neemias também confia que, ao fazer a vontade de Deus, ele abrirá portas e proporcionará os meios necessários para cumprir a missão. A oração de Neemias demonstra uma confiança inabalável de que, com a ajuda de Deus, até mesmo os maiores desafios podem ser superados. Em resumo, Neemias 1 nos ensina a importância de começar com oração, a liderança comprometida com a restauração do que foi perdido e a confiança absoluta em Deus para vencer as dificuldades e cumprir a missão. Esse exemplo de fé, intercessão e liderança é uma inspiração para todos que enfrentam desafios e buscam servir a Deus em tempos de adversidade. Neemias 2 é um capítulo-chave no livro de Neemias, pois descreve o momento em que Neemias, após a oração e intercessão, passa para a fase de planejamento e ação prática. Ele foi guiado por Deus, mas também usou sabedoria estratégica para enfrentar a tarefa desafiadora de reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias mostra um exemplo claro de liderança estratégica. Ao ser questionado pelo rei Artaxerxes sobre o motivo de sua tristeza, ele aproveita a oportunidade para pedir permissão para voltar a Jerusalém e iniciar a reconstrução dos muros. Mas, antes de agir, Neemias planeja cuidadosamente os próximos passos, considerando todos os aspectos da missão. Ao chegar em Jerusalém, Neemias não corre para começar imediatamente a reconstrução. Em vez disso, ele realiza um estudo cuidadoso da situação. Ele faz uma inspeção noturna nas muralhas da cidade para avaliar o estado real e identificar os pontos críticos que precisavam de atenção. Essa ação revela prudência, pois Neemias queria entender completamente o que seria necessário antes de iniciar qualquer trabalho. Após esse estudo, Neemias compartilha com os líderes e o povo de Jerusalém o seu plano de ação. Ele faz isso com clareza, explicando como Deus o havia enviado e qual seria a grande tarefa diante deles. O plano de Neemias inclui não só a reconstrução dos muros, mas também a motivação de reunir o povo e uni-los em torno dessa missão comum. Neemias demonstra uma forte visão de longo prazo e uma motivação sólida para a grande tarefa de restaurar Jerusalém. Sua visão vai além da simples reconstrução das muralhas, ele quer ver a cidade restaurada à sua dignidade e o povo redimido e protegido. A motivação de Neemias vem de sua fé em Deus. Ele acredita que Deus está com ele e com o povo, e que essa obra faz parte do plano divino para restaurar Israel. A confiança que ele tem em Deus se reflete no modo como motiva os outros a trabalhar. Neemias 3 descreve a construção dos muros de Jerusalém,
e esse capítulo é notável pela maneira como Neemias organiza e mobiliza o povo para realizar essa grande tarefa. Ele divide o trabalho de forma estratégica, distribuindo as tarefas por setores, com base nas diferentes portas, torres e trechos das muralhas. Vários grupos de pessoas são designados para diferentes áreas, e isso reflete um princípio fundamental na liderança e no trabalho coletivo: a importância de dividir um grande projeto em partes menores e mais gerenciáveis. Neemias, como líder, não tenta fazer tudo sozinho. Ele reconhece que a tarefa de reconstruir as muralhas de uma cidade é gigantesca, então ele distribui a responsabilidade. O capítulo destaca que muitos dos trabalhadores se dedicam com grande empenho, cada um cuidando da parte que lhe foi designada. A maneira como Neemias coordena essa ação nos mostra a importância de um trabalho responsável e bem distribuído, onde cada um se sente parte da missão e contribui para o sucesso do todo. A unidade é um tema central em Neemias 3. A maneira como o povo de Jerusalém se une para realizar a obra de reconstrução é um exemplo claro de como a colaboração e o trabalho em equipe são essenciais na obra de Deus. A participação é ampla e representa uma verdadeira mobilização da comunidade em prol de uma causa comum. Neemias não se limita a convocar apenas os trabalhadores especializados ou os líderes, mas inclui todos os membros da comunidade, como sacerdotes, comerciantes, artesãos e famílias. O trabalho coletivo não ocorre apenas porque as pessoas são organizadas em tarefas, mas porque elas compartilham uma visão comum: a restauração da cidade de Jerusalém, a proteção do povo e a honra de Deus. Neemias 4 é um capítulo que retrata os desafios enfrentados por Neemias e o povo de Jerusalém durante a reconstrução dos muros da cidade. A oposição de inimigos como Sambalate e Tobias é uma parte importante da narrativa, e o modo como Neemias responde a esses desafios nos ensina valiosas lições sobre perseverança, fé e ação diante da adversidade. Sambalate e Tobias tentam desestabilizar o trabalho de Neemias de várias formas, zombando da ideia de reconstruir os muros e questionando a capacidade do povo para completar a tarefa. Diante dessa oposição intensa, Neemias reage com sabedoria. Sua resposta é um modelo de como lidar com a resistência e adversidades com confiança em Deus e perseverança. A primeira resposta de Neemias à oposição é a oração. Ele recorre a Deus, pedindo ajuda e intervenção. Neemias sabe que não pode confiar apenas em sua própria força, então recorre à força divina para lidar com seus inimigos. Além de orar, Neemias também é prático. Ele organiza a defesa com vigilância constante, colocando guardas nas seções mais vulneráveis das muralhas e instruindo o povo a trabalhar com uma ferramenta em uma mão e uma arma na outra. A perseverança é um dos maiores temas de Neemias 4. Apesar das zombarias, ameaças e dificuldades, Neemias e o povo de Jerusalém continuam a trabalhar. Neemias também usa sua liderança para fortalecer a moral do povo, lembrando-os de que estão realizando a obra de Deus e que ele os protegerá. Neemias 5 é um capítulo que destaca a justiça social e como a liderança deve ser usada para corrigir injustiças, especialmente quando estas afetam a comunidade de maneira profunda. Durante a reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias enfrenta questões internas que afetam o bem-estar do povo. Muitos judeus estavam enfrentando dificuldades financeiras devido ao alto custo da reconstrução. Alguns haviam perdido suas terras e propriedades, enquanto outros estavam sendo forçados a vender seus filhos como escravos para pagar suas dívidas. Neemias, ao perceber a situação, ficou profundamente angustiado e indignado. Ele viu que a reconstrução de Jerusalém não deveria ser apenas uma questão de muros, mas também de restaurar a dignidade e a justiça entre os próprios israelitas. Neemias tomou ações imediatas e ousadas para corrigir as injustiças sociais e restaurar a ordem. Ele confronta publicamente os ricos e os governantes que estavam explorando o povo, acusando-os de abusar do poder e de engordar à custa da miséria de seus irmãos. Neemias exige que os ricos e poderosos devolvam as propriedades e terras que haviam tomado dos pobres e que abandonem a prática de cobrar juros. Ele também ordena que as dívidas sejam canceladas. Neemias dá um exemplo pessoal de justiça, renunciando ao direito de cobrar impostos sobre o povo para não sobrecarregá-los mais ainda. Sua ação é um exemplo de como a liderança deve ser exercida com integridade e justiça. Ele trabalha para restaurar a confiança e a unidade na comunidade, demonstrando que a verdadeira restauração vai além da reconstrução física, mas também envolve corrigir as injustiças sociais e promover a equidade. Neemias 5 nos ensina que a liderança deve ser sensível às necessidades do povo, especialmente aos mais vulneráveis, e agir com equidade.
Ele teve coragem de confrontar as injustiças, restaurando a dignidade dos pobres e promovendo a justiça dentro da comunidade. A liderança eficaz é aquela que age com integridade, sendo um exemplo moral e trabalhando para corrigir os erros, especialmente em tempos de construção e restauração.